Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje com uma nova convidada, Letícia. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter vindo até aqui, né? E tá compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, né, conosco e com a pessoa que assiste o nosso podcast da Casa da Ciência. Vinícius, tudo bem? Eu que agradeço o convite, foi uma honra, né, comparecer aqui com vocês, porque é um assunto muito legal da gente conversar e discutir e trazer muito mais informação para a galera. Letícia, veja bem, eu estava olhando seu currículo, vendo ali todas as suas contribuições, né, e fala um pouco pro pessoal, você começou na ciência por onde, né, qual foi a sua graduação? Eu sou biomédica, né, formada pelo Centro Universitário Barão de Mauá, e eu fiz uma pós-graduação na área de saúde pública, né, posterior à faculdade. Mas a paixão, o amor pela ciência começou no colegial, porque eu tinha um professor de biologia que era incrível e ele trazia a vivência para dentro da sala. Então, a vivência que ele tinha como profissional e a vivência que o aluno poderia ter se tornasse um profissional. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu tive N possibilidades de vários caminhos diferentes pela minha graduação, por conta das habilitações que ela gera. E uma delas foi a hematologia. Então, eu comecei a me apaixonar na ciência e escolhi a área de hematologia dentro da universidade. Mas o start veio no colegial. Você lembra o nome desse professor? Só pra gente prestar um tributo, né? A gente sempre esquece deles, né? Era o Netão. Ah, então, Netão, aí, ó, tá vendo? Às vezes a gente acha aí uma cria pelo caminho, né? E a gente fala, ufa, fizemos o nosso trabalho certo, né? Essa é a parte legal da gente ministrar aula, né? E agora também, você como professora ministrando aula, eu garanto que você tem um pouco desse orgulho dos seus alunos quando encontra eles bem arranjados por aí. Sim, como já fazem 11 anos que eu tenho de formada e eu já tenho alguns anos na área de educação também, eu tenho alunos, sim, que seguiram carreira acadêmica também depois por minha causa e vários locais na área da saúde que eu já ministrei aulas em outros cursos além da biomedicina, eu já encontro profissionais formados que foi uma sementinha que eu plantei. Isso é bem legal. Mas o que me chamou a atenção, e vou te falar, um dos motivos de ter até assim, gerado esse convite foi exatamente o seu trabalho de mestrado, né? Para quem não sabe, só dando uma recordadinha, né? A Letícia trabalha com hematologia, que seria assim, mais ou menos o estudo do sangue, né? O sangue, seus derivados e componentes, né? E ela trabalhou com a questão da criopreservação, quer dizer, preservação pelo frio, né? Isso. E na hora que eu vi, vou ser bem sincero, que eu vi o título do seu trabalho, eu logo pensei naquelas coisas já de viagem espacial, criopreservação, vou congelar a pessoa para ela viajar por anos e anos, para depois... Mas hoje, para que se usa dentro da hematologia a criopreservação? Na realidade, a criopreservação, ela vem em várias diretrizes dentro do conceito ciência humana, né? Tem criopreservação para células tronco-hematopoéticas, células embrionárias, mesenquimais, e agora ela está entrando um pouquinho na área de hemoterapia, que trabalha a questão que você falou, do sangue e os seus componentes, né? Então, no caso que eu trabalhei com as plaquetas, foi a necessidade que a gente vê no conceito de evolução transfusional que os serviços têm em ter uma validade maior para esses componentes da doação. Por questões criteriosas de avaliação pré-transfusional, melhoria da transfusão, e a preocupação maior é os estoques, né? É muito relativo à quantidade de doadores que tem presente e a quantidade de paciente, né, recebendo a transfusão. E é inevitável que possa acontecer um desequilíbrio nessa quantidade entre número de doações e número de transfusões. Então, vem trazendo cada vez mais a necessidade de ter os produtos da doação congelados, né, criopreservados, para uma eventual necessidade, no caso que a gente teve a pandemia, ou numa situação de um acidente muito grande.
em casos assim. Então, a melhoria vem para trazer uma validade maior, de um acondicionamento melhor para esse produto da transfusional ficar pronto para a transfusão a hora que for necessário. Então, só para nossa plateia dar aquele o entendimento um pouquinho melhor, né, vamos dar um passinho atrás, né, e falar um pouquinho da plaqueta, que é essa célula hematopoética, né, não podemos chamar assim de célula exatamente, né, mas que por que ela é tão importante? A plaqueta, ela, além de fazer parte do nosso conceito de defesa, imunidade celular, ela trabalha muito a questão do processo de fagocitose, porque ela auxilia as células fagocíticas e ela trabalha de frente ao sistema da coagulação. Então, na prevenção de hemorragias, de sangramentos internos, ou acidentes vasculares, ou até situações simples como, por exemplo, a dengue, né? Que é uma doença da dengue também há necessidade da transfusão plaquetária em determinados casos. Então, a importância de você ter plaqueta a dispor, né? Na disponibilidade para o serviço a todo momento. E você tem várias doenças, né? Várias patologias diferentes que traz essa necessidade de ter a plaqueta. E onde está a dificuldade? O tempo de sobrevida dela. Porque em circulação ela vai de 10 a 12 dias, porque a gente produz todos os dias, né? Todos os dias é o dia zero das nossas células, porque o conceito de hematopoiese nunca para, né? A não ser que exista uma patologia. E todos os dias também é o dia final dessa plaqueta, que a gente faz todo o processo de metabolismo para eliminar aquela célula que já viveu a vida dela em circulação. Ela fora da circulação tem uma validade, porque ele é um produto hemoterápico, então ele tem uma restrição dentro daquela bolsa que ela é acondicionada. E para a plaqueta é a menor restrição, que dura, né, 5 dias. Então, a gente colhe uma plaqueta hoje, ela é processada, fica condicionada na bolsa e daqui 5 dias ela já tem que ser descartada se ela não for transfundida. Então, essa necessidade, essa importância que ela tem, vira o olhar um pouquinho mais direto para a gente poder melhorar as metodologias existentes para ter plaqueta a todo momento, né? Não somente in natura, que nem a gente tem hoje em dia disponível na hemoterapia. Tá. Só lembrando, pessoal, né, que hematopoiese é todo o processo que nós temos de fabricação, né, do nosso dos componentes do nosso sangue, né, vamos falar assim, né, então todo dia tem plaqueta nascendo, como outras células estão nascendo, e tem também células do sangue morrendo todo dia e que são eliminadas durante o nosso... Porque elas cumpriram seu papel. Né? Quer seja uma célula de defesa, ela pode ter sido até recém-fabricada, mas ela cumpriu o seu papel, sim, ela já é eliminada. Beleza. E quando nós vimos até aqui, conversamos um pouco com a Marina, né, que falou com a gente um pouco sobre a necessidade de doação e etapas da doação, né? Então a minha bolsa de sangue total lá, que eu fui lá e tirei, aquela bolsa é de lá que vocês vão estar extraindo a plaqueta que vai ser usada? Isso, existem 2 formas de coleta mais comuns, que é chamado de coleta, né, de sangue total, que é a convencional, que vem um doador e faz a doação do sangue total. Então, o que é o sangue total? São todas aquelas células que o processo de hematopoiese colocou em circulação. Então, vem hemácia, plaqueta, todas as séries leucocitárias, os fatores da coagulação, vem tudo junto dentro da bolsa. Quando ela chegar ao laboratório, ela é fracionada. Então, como a gente já fala em frações, a gente divide ela em frações. Porque a indústria, ela produz uma bolsa que nos dá a possibilidade de dividir esse sangue total. Então, a plaqueta é uma fração da doação do sangue total. A outra forma, outra metodologia que tem de coleta disponível é uma coleta que chama por aférese. Então, é uma máquina que já faz o processo de separação pelo peso celular. Então, as hemácias são mais pesadas pela morfologia dela, a plaqueta é mais levinha, né? Então, por essas diferenças de peso, a máquina consegue separar e me entregar o produto final, que seria a bolsa de coleta de plaqueta. Então, a minha máquina, ela consegue, através do operador, né, fazer essa coleta específica. Então, a gente tem tanto o sangue total quanto a coleta por aférese. No caso aí,
eu peguei lá o sangue total. Essa separação é como? Uma peneira que você vai usar? Ou alguma máquina vai catar pedacinho de célula, vai montar todo aquele painel? Como é que é feito isso? É mais ou menos assim. É igual o tubo de coleta. Ele vem tampadinho, bonitinho, com um anticoagulante, né? E se você deixa o tubo parado, o que que acontece? Ele precipita as células mais pesadas, né? Quando você quer acelerar esse processo de precipitação por peso, você centrifuga. Então, a bolsa é a mesma ideia do tubo, mas ela é grande. Então, a bolsa também vem o anticoagulante específico, né, para evitar possíveis formações de coágulo involuntário. E aí, se você deixa ela deitadinha, bonitinha, ela fica lá e o sangue precipita. Então, a série vermelha desce e aí fica nadante a série plaquetária e o plasma, né? Que é o maior líquido que a gente tem em volume hídrico. E no caso, a gente tem um tempo que precisa fracioná-la, né? Então, ela tem um tempo para ficar exposta ao ambiente, ela precisa ser conservada em refrigeração, outros precisam ser congelados. Então, devido a essa necessidade, utiliza-se uma centrífuga, são centrífugas gigantescas que colocam, né, as caçapas, que ao invés de caber o tubo, cabe a bolsa. Então, aí a caçapa fica preparada já para colocar a bolsa e submete-se uma centrifugação. Cada vez que eu preciso fracionar a mais este hemocomponente, eu vou fracionar ele por centrifugação. Então, eu tenho sangue total, ele é colocado em centrifugação, daí eu retiro o que é chamado de sobrenadante plasmático e plaquetário. Então, eu só tenho uma bolsa com a papa de hemácia, que é a série vermelha. E aí eu quero separar a plaqueta do plasma. Então eu coloco de novo na centrífuga, faço uma nova centrifugação e aí eu consigo separar a plaqueta que fica mais pesada agora em relação ao plasma do plasma sobrenadante. E assim por diante. Quando eu preciso separar, por exemplo, um concentrado de buff coat, que são células de linfócitos, leucócitos, né? Junto das plaquetas, eu tenho uma outra centrifugação. Então, é sempre por processo de centrifugação, pensando no conceito do peso celular, né? Então, é o peso molecular que ela tem, quanto ela pesa, para eu colocar uma força específica na centrífuga para aquele hemocomponente poder descer e aí eu separar em bolsas, né? Então, é tudo por bolsa. É legal quando a gente vê assim as ciências, né, se abraçando. Então, no caso, a física, né, a galera que está vendo aí a aceleração centrífuga, centrípeta, vê como esse tipo de arcabouço que a física nos dá auxilia também na biologia, né? E esse processo ele é feito ali em separado na bolsa, mas na máquina, por exemplo, de aférese, é feito tudo ali dentro da máquina. Tudo dentro da máquina. Ela tem uma centrífuga que faz o mesmo processo de centrifugação e separação, mas aí vem um kit apropriado para já fazer essa separação e devolver para o doador as células que a gente não tem interesse naquela coleta. Então, se eu quero um doador para coletar plaquetas, eu vou devolver no mesmo circuito que ele está fazendo a coleta, né? Só que no outro braço entra os outros tipos celulares, que seriam as hemácias, os leucócitos e o volume plasmático. Então, a máquina que é controlada, você opera conforme a necessidade. É a mesma máquina que pode coletar qualquer um dos componentes sanguíneos que houver necessidade, incluindo, por exemplo, células de interesse para poder fazer transplante de célula tronco hematopoética, células de interesse para poder fazer tratamentos com granulócitos. Então, não somente na área de hemoterapia transfusional, para coleta, né, da bolsa, a gente também tem para tipos celulares específicos para outros tratamentos. Legal. E por essa, vamos dizer assim, essa parte nobre da plaqueta de trabalhar ali na linha de frente de coagulação, ela acaba sendo tão importante a gente ter esse estoque, né? E você fazendo a criopreservação, por quanto tempo ela já passa ali a sobreviver, né? Fora aí, que você falou que separada, ela é a que dura menos. E criopreservando ela, o que vai estar acontecendo com ela? Então, vários estudos acontecem de forma concomitante hoje, inclusive no Brasil, né? Uns 10 anos atrás começou a aparecer essa necessidade e os estudos começaram a surgir. Então, o que a gente já tem disponível em literatura é que ela consiga durar até a validade de 1 ano.
mas porque como os estudos são feitos e são lançados, né, ele nunca termina. Então, alguns desses estudos utilizaram 1 ano e aí estão aumentando a quantidade de meses. O estudo que eu fiz junto aqui da instituição, no mestrado, ela durou 40 dias, porque era o tempo disponível que a gente tinha para o trabalho ser concluído. Então, aí eu consegui criar um processo que validava o período de criopreservação de 40 dias. Então, aí nesse período de 40 dias, ela ficou em repouso, armazenada em freezer, né, -20, tudo direitinho como solicitaria a legislação. E aí, pós esses 40 dias, a gente promoveu o descongelamento dela e os novos testes, né, que foi passado por vários testes para avaliar o que acontecia com ela nesse período. Mas, por exemplo, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha usa a plaqueta congelada desde a época da Segunda Guerra. E dá super certo. Então, quer dizer que mesmo que lá não tenha estudos que estão padronizando, mas para a necessidade guerra, é um conceito que trabalhou bem, funcionou bem. Não dá para você acompanhar o pós, né? Porque não necessariamente essas pessoas voltam depois da guerra. Mas que a Cruz Vermelha trabalha bem com criopreservação de células, isso já é bem descrito, eles têm procedimentos e tudo. Alguns outros centros hemoterápicos no mundo têm outros procedimentos com equipamentos mais específicos que já colhe e já congela, sabe? Então tem outras melhorias que vêm vindo por aí. Só lembrando, né, pessoal que está escutando a gente, no seu caso, foi feito um teste só, não foi transfundido em ninguém, foi feito só um teste de viabilidade nesse material, se ele estaria viável no caso, para ser transfundido, certo? Porque como foi um estudo, né, dirigido dentro do grupo de mestrado, não teria como a gente aplicar isso, porque para você aplicar um hemocomponente, para você utilizar algo que seja transfusional, existem anos de estudo, acompanhamentos e mais acompanhamentos de testes para você realmente validar, qualificar todo o processo de esterilidade, que isso não vai causar nenhum dano. O que a gente fez foi somente um teste de viabilidade para mostrar que a criopreservação em si, ou congelamento ou resfriamento, não causaria dano, né? Mas se ela é viável ou não para transfusão, isso teria outro estudo, né, em vista. Mas o que foi testado é isso. Ela é viável para congelar? Quando eu congelo, quando eu uso o crioprotetor, ele causa algum dano naquela estrutura celular? Aí esse foi o estudo. Bem, uma coisa assim que já chama atenção, né? Acho que todo mundo já aconteceu isso em casa, de colocar uma garrafa, um refrigerante, uma latinha no freezer e de repente aquilo lá estourar, né? A gente sabe que grande parte do componente celular é água. Isso. E não pode acontecer de repente explodir todas as células aí. Como é que fica essa questão? Então, pra gente escolher o melhor crioprotetor, que o nome já diz, ele traz uma proteção no processo de criopreservação. A gente precisou, né, descobrir desse fato, dessa ciência de que as células iriam explodir de alguma forma. Então, na literatura, a gente encontrou vários crioprotetores sendo utilizados, incluindo na área, por exemplo, de medicina veterinária, para congelamento de embriões, né? Então, a gente testou várias coisas. Mas o que se enquadrou melhor foi um crioprotetor específico da área que já é feita a criopreservação de células para o transplante de medula óssea. Então, mesmo que a célula não tivesse a mesma estrutura, a membrana era fina, igual seria uma célula mesenquimal. E aí a gente pensou na questão da membrana. Então, como ela tem uma camada mais simples, né, a gente precisaria de algo que revestisse essa camada. E o crioprotetor utilizado, que foi o DMSO, ele faz essa ideia. Ele protege essa membrana. Então, ele causa como se fosse uma cápsula, né, nas plaquetas. E aí, ela evita a perca de água. E aí, quando você descongela, evita que ela receba essa água de novo, que ela infle essa água de novo e cause essa explosão. Então, utilizou-se um outro tipo de fármaco para poder melhorar
a membrana daquela plaqueta para que ela não explodisse quando ela tivesse absorção de água. Letícia, você falou pra gente assim, ó, vou congelar. É um congelar, vamos falar assim, ó, bruto, né? Eu vou jogar lá na temperatura, ou é algo do tipo, olha, eu coloco na temperatura próxima do corpo humano e vou gradualmente fazendo uma curva de resfriamento. Como que é o processo ali desse congelamento? Sim, a gente faz uma curva de resfriamento. Até porque a ideia é que você mantenha toda a estabilidade dessa membrana, dessa plaqueta. Mesmo na presença do crioprotetor, por exemplo, o crioprotetor funciona a frio. Se eu colocar ele dentro da minha plaqueta, né, dentro da minha bolsa de plaqueta, na temperatura ambiente ou no quente, ele vai fazer uma toxicidade celular. Ele que vai destruir essa plaqueta. Então, aí eu tinha 2 problemas. Eu não podia usar o crioprotetor na temperatura ambiente, mas eu também não posso pôr a plaqueta a frio sem o crioprotetor. Então, a gente utilizou algumas ferramentas. Por exemplo, o gelo reciclável, que são gelos acondicionantes de bolsas. Então, a gente fazia uma caminha para colocar a bolsa em cima. E ao mesmo momento que o crioprotetor fosse infundido na bolsa, entrava na bolsa, a gente homogeneizava para ela já ir se misturando, para que não ocorresse esse processo nem de citotoxicidade, nem de lesão celular. Aí, posterior à inserção desse DMSO, a gente já corria para levar para o freezer. E aí, esse freezer também tem um congelamento programado. Então, ele perdia, né, 1 grau por temperatura e a bolsa ia sendo resfriada gradativamente. Porque a ideia era que ela fosse congelada, né, de forma homogênea, não causasse aqueles vácuos de congelamento onde tem, né, perca de espaço por conta do ar. Então, tudo foi feito de forma programada. Foi feita uma curva de congelamento que já era utilizada na rotina padrão. Então, isso tudo tinha que ser avaliado. Não, é legal que a gente vê assim, às vezes a gente tem uma noção que a ciência é feita de uma coisa, deu certo. E não, tem muito trabalho que e foi lá. Uma mistura de química, física, matemática, mais a biologia, mais a ciência humana, porque são muitas informações. Porque você tem que conhecer o produto químico para saber como ele funciona, como ele trabalha. Você tem que conhecer o funcionamento de um freezer, né? Para saber qual é a escala dele de congelamento, se ele é programado ou não, se você consegue operacionalizar ele ou não, e conhecer a estrutura celular. Então, é uma união de fatores, né? Que você tem que estudar para desvendar o que vai acontecendo. E é no começo do trabalho uma tentativa ou erro, né? Você testa uma porcentagem de coisas, não dá certo, e aí você estuda aquele erro, você estuda o erro, para aprender a fazer uma nova melhoria e um novo teste. Sem falar que o material que você estava trabalhando era um material extremamente nobre, Sim. né? Que trabalha, né? Ele funcional, ele está dentro de uma cascata de eventos bioquímicos, Sim. né? Que culminam lá com o processo de coagulação, que por si só não é uma coisa simples. Não. Né? E você tem que reativar ele e ele tá tudo ok para fazer parte disso, né? Frente a todas essas dificuldades que você teve, qual foi a maior dificuldade dentro do teu projeto para chegar nesse resultado final, na sua opinião? Entender o que a plaqueta esperava daquele processo. Porque eu sei como ela funciona fisiologicamente, eu sei como ela funciona em circulação. Mas em acondicionamento, você tem que entender como ela se comportaria se ela tivesse na veia. Então, qualquer lesão mecânica, ela pode ativar, você vai perder a plaqueta. Qualquer lesão térmica, você pode ativar e você vai perder a plaqueta. Então, eu tinha que olhar para a bolsa, para os produtos que eu tinha disponível e pensar do que eu conseguiria fazer para melhorar aquele congelamento se ela tivesse dentro de um corpo, sabe? Então, isso para mim foi o maior empecilho de eu conseguir correlacionar a fisiologia com a técnica, né? Isso daí para mim foi muito difícil. Então, só o pessoal também fazer aquela correlação. Imagina o seguinte, gente, eu tenho uma plaqueta, essa plaqueta no meu corpo, ela vai falar assim, opa, tá tudo ok, vou estar lá circulando.
De repente ela fala, olha, não, teve um ferimento, eu vou ter que ir lá e coagular o sangue e fazer funcionar. Então, é como preservar sem que a plaqueta entenda que é um ferimento. Exatamente. Então, se ela entendeu que é um ferimento, ela já vai coagular e perdeu aquela bolsa. Exato. Então, você, vamos dizer assim, congelar com carinho. Podemos fazer uma analogia assim, de forma que eu tenho o meu material preservado e ele não dispare a cascata de coagulação. Isso, exatamente. Nossa. Porque qualquer ralada no joelho, qualquer batida que você dê na canela, vai ter uma plaqueta naquele local que vai ir, por lesão mecânica, entender que ela tem que fazer o processo de coagulação. Por isso que a gente fica roxo, por isso que forma, né, petequias. Qualquer alteração de temperatura, para mais ou para menos, às vezes aparece, né, um roxo, uma petequia, uma situação de febre. Você dispara uma plaqueta também. Então, você tem que pensar que qualquer coisa que acontece na gente poderia acontecer nela se ela estivesse dentro da bolsa, sabe? É muito legal. Foi um quebra-cabeça muito legal que você aí resolveu. E você falou algo ali que me chamou a atenção, né? Que você falou que a Cruz Vermelha usa em situação de guerra, né? E daí, às vezes, pode ficar para a pessoa assim, mas se funciona na guerra, né? Por que a gente não faz isso tão rotineiramente, né? É que, só lembrando, gente, muitas vezes numa situação ali de estresse, você tem que salvar a vida da pessoa. Isso. Ponto. Eu vou salvar a vida. Tá vivo? Mas isso vai me trazer um problema daqui a 15 anos. Tudo bem, você tá vivo para viver 15 anos. Isso. Né? Coisa que, de repente, muitas vezes, quando eu tô fazendo um tratamento, eu tenho que levar isso em consideração. E isso vocês tiveram que levar muito, e se leva em consideração no mundo todo. Não só aqui na nossa área de pesquisa do Hemocentro. Mas isso, todos os laboratórios levam em conta exatamente para não impactar no paciente. Sim, a qualidade de vida em primeiro lugar. Então, tem que trabalhar muito em cima dos conceitos, né? Que essa pessoa, ela precisa ter uma qualidade de vida pós-transfusão, porque a transfusão, ela gera um risco, né? Porque você está infundindo um produto hemoterápico igual se fosse um medicamento. Então, tudo é muito bem calculado, muito bem pensado, tem toda uma rastreabilidade para você ver o que está acontecendo daquela doação e o que está acontecendo com aquele paciente. E na pesquisa, tem que se levar em conta esses fatos também, né? Então, tudo é muito avaliado e tem que garantir a segurança transfusional, que é o que mais importa em qualquer área da hemoterapia, em qualquer processo transfusional, é garantir a segurança, que o paciente receba esse hemocomponente e saia dali seguro, né? Sem dúvida alguma de que aquilo vai lhe causar um dano daqui a um número X de anos. Letícia, a gente sabe que, infelizmente, né, as doações ali, a gente conversou com a Marina, a gente sabe que é uma corrida ingrata às vezes, a gente acaba perdendo ou igualando, né, o que a gente precisa do que a gente recebe, né. Quando eu tô montando lá, como você falou, né, eu tô lá com a minha bolsa, eu tô lá para poder fazer esse processo de congelamento no freezer. Como é que é feito? Eu faço bolsa por bolsa ou tenho que juntar tantas bolsas para depois congelar? Como que é feito normalmente esse tipo aí de abordagem? Sim. Para cada produto existe uma ferramenta de preservação. Então, por exemplo, para as hemácias, a gente tem os refrigeradores, que nada mais é que uma geladeira que mantém a temperatura de 2 a 8 graus. Cabe muito mais porque as bolsas são acondicionadas em pezinhas, né? Então, uma atrás da outra em fileirinha. Então, cabe-se muito mais. Cabe até 50 bolsas ali naquela gaveta, né? 50, 60 bolsas. Agora, no caso das plaquetas criopreservadas, né? Que a gente utilizou um freezer, né? A gente utilizou um freezer específico para congelamento, porque ele faz essa curva programada de diminuir 1 grau por minuto. Não é um freezer convencional que nem a gente tem em casa, que ele mantém aquela temperatura por X meses, né? E você não tem controle. Esse freezer, ele é controlado. Ele é controlado via rede, que tem um sistema que controla a temperatura interna em cada altura de gaveta do freezer, né? Mas para as plaquetas, elas têm que vir deitadinhas, né?
para ter esse congelamento homogêneo. Então, como as bolsas precisam estar deitadas, cabe menos bolsa por conta do espaço que a gente tem disponível. Só que isso também é relativo em relação ao que você está testando, né? Que nem eu testei bolsas que têm um volume menor. Então, as minhas bolsas tinham mais ou menos 100 ml. Elas eram pequenas. Eu conseguiria colocar 20 bolsas em cada gaveta. Se o freezer tiver 5 gavetas, a gente tem um total de 100 bolsas. Agora, por exemplo, se eu tenho um freezer menor, com uma gaveta menor, né? Ou se eu tenho uma bolsa maior. Então, isso é em relação ao que eu estou trabalhando, qual o produto que eu estou lidando, né? Então, para o meu trabalho, foi utilizado mais ou menos, né, 20 unidades. E aí, eu congelava uma a uma, com dias diferentes, para eu conseguir focar no processo de cada bolsa, né? Então, eu tinha que fazer ela separadamente para que a minha manipulação não levasse a uma lesão celular. Mas cabem mais produtos dentro do congelamento. E o contrário? E quando eu vou descongelar isso para usar, como é que é feito? O processo de descongelamento para a área de hemoterapia já existe, que é utilizado no crioprecipitado, que é um dos hemocomponentes do sangue total, e o plasma, que é o plasma fresco congelado. Eles já têm todo um processo de validação e qualificação que dá certo essa técnica, a bolsa é preservada e a transfusão é efetiva, que é através do banho-maria. Na mesma ideia que a gente tem em casa de fazer um banho-maria na culinária, existe um banho-maria para a área transfusional. Então, ele tem toda a estrutura de um banho-maria, né? E aí dentro tem toda a redinha onde fica suspenso em água. E essa água é sempre mantida de 35 a 37 graus. O que é importante? É um produto que vai para transfusão. Então, essa água tem que ser aquela água filtrada, ultra pura, deionizada, que é água de miliquê, né? Então, essa água ela tem que ser uma água apropriada para não ocorrer a contaminação do banho por conta que você está colocando uma água de torneira ou uma água não tratada, né? E outro fato importante é que a gente utiliza sacos plásticos que protegem esse hemocomponente do choque de temperatura. Então, tem sacos específicos, né, com plástico específico, para que você coloque a bolsa e coloque no banho-maria. Então, evita também dar aquele choque de temperatura. Existe um tempo que você pode deixar lá dentro, então varia mais ou menos de 8 a 15 minutos, né? Então, mais que 15 minutos já não é legal, porque você começa a perder por conta do calor, a exposição daquele produto congelado e o calor do banho, você começa a perder o produto um pouco. E antes fica cristal de gelo. E aí esse cristal de gelo, ele acaba soltando água, né? E aí ao soltar a água do cristal de gelo, inviabiliza também o uso daquele componente. Só lembrando, pessoal, na verdade, essa água externa ela não tem contato com o hemocomponente, tá? Ela só tem que ser uma água pura, tratada, porque ela vai ficar do lado de fora. Isso. E você, de certa forma, vai manusear isso, tá? Então, só para evitar lá, por exemplo, com o enfermeiro, na hora que vai aplicar, vai pegar na bolsa, não ter contato com uma bolsa ali que possa estar contaminada. Então lá vem toda pura, ele vai pegar com a luva, vai colocar ali no suporte para estar infundindo no paciente, né? Sem ter nenhum risco de contaminação externa. Não tem contato com o componente que tá ali dentro, beleza? Tem todo um saco plástico específico que pode ir na temperatura do banho e a bolsa é colocada dentro desse saco. Então, tem todo um processo apropriado. Você não pode pegar qualquer saco, né? Tem tudo muito certinho. Muitas avaliações são feitas, principalmente em questão de plástico, para qual é o melhor plástico para coleta de bolsa, qual é o melhor plástico para armazenamento, para descongelamento. Então, existe já até estudos, né, que mostra a diferença dos tipos de plástico. Tipo, a bolsa de sangue, ela tem um polímero de plástico que chama TOTM. E ele, em concentrações diferentes, consegue trazer melhor acondicionamento daquela bolsa, né? Ela mantém a temperatura por maior tempo. Então, isso daí traz uma melhoria por hemocomponente também. É toda uma ciência por trás, que às vezes a gente nem fica ali sabendo, né? Letícia, e hoje aqui no Hemocentro, você está em qual laboratório? O que você está fazendo ali no laboratório? Então, quando eu entrei no Hemocentro, logo que eu me formei, eu passei por
quase todos os setores, porque eu fiz outros cursos aqui dentro do Hospital das Clínicas, né? Que é a antiga Fundap, que era um programa que tinha específico para pessoas recém-formadas conhecer as novas áreas que tinha dentro do hospital, inclusive na área de laboratório. E passando por vários setores, eu me encantei pela área de controle da qualidade. E quando eu passei no concurso, deu certo que tinha uma vaga exatamente na posição, na colocação que eu estava para o controle da qualidade. Então, 2 áreas que eu gostava muito, que era a histocompatibilidade de transplantes, que é o HLA, e o controle da qualidade. Porque no controle a gente consegue aprender todos esses conceitos químicos, físicos, porque é dentro do setor do controle da qualidade que a gente faz o processo de centrifugação, que a gente consegue qualificar que aquele produto que veio dentro da indústria farmacêutica está realmente isento de contaminação. A gente avalia os processos do serviço em si, a gente avalia os hemocomponentes pré-transfusão para garantir ainda mais a segurança transfusional. Então, é um setor muito rico, de muita informação. E hoje em dia eu me coloco ali no controle da qualidade. É um setor assim que você tem que estar sempre estudando, porque sempre tem coisa nova surgindo, né? Um medicamento, uma tecnologia. Então, ver como essa novidade se enquadra dentro da instituição, né? E como ela pode estar sendo ali aproveitada em prol do paciente, né? Sim. É um setor que trabalha junto com todos os outros. Tanto com a área administrativa, com a área de aquisição de insumos, né? O recebimento desses insumos pelos almoxarifados e a área técnica. Então, trabalha de frente, tanto para doação quanto para transfusão. Então, abrange todos os serviços. E mantendo o pé na pesquisa também para estar ali validando aquilo que ela vem trazendo de novidade, né? Como é realmente o seu trabalho. Né, que foi seu trabalho de mestrado, foi exatamente nesse ponto, né? Foi a junção de tudo numa bolsa só, vamos colocar assim. Foi. Pro nosso pessoal aqui, né, pessoal da Casa da Ciência, que é pessoal assim, voltado mais pro ensino básico, ensino fundamental e médio, como que você hoje, né, tendo já uma pesquisadora, sendo ali alguém que já batalhou bastante, tanto na parte de ensino enquanto aluno, enquanto professor. O que hoje você falaria para aquela Letícia lá do começo que se encantou com aquela aula de biologia? Que conselho que você daria para ela? Vai sem medo. Porque o medo sempre vai ter. A gente sempre tem medo do novo, né? A gente tem medo do ano novo que vai entrar. A gente tem medo da profissão nova que a gente vai seguir. E tudo que envolve ciência não tem um ponto final. Tudo é novo, né? Então, quando a gente investe em ciência, a gente investe no novo. E nunca dá para saber se é 100% de certeza que vai dar certo. Às vezes os trabalhos seguem um rumo que não vão dar certo. Mas aquele resultado negativo, para outra pessoa pode ter sido um resultado positivo. Que não foi no caso do meu trabalho. Eu li vários trabalhos que o resultado foi negativo. E em cima do negativismo desses trabalhos que eu encontrei o positivo pro meu, né? Então, a gente tem que pensar que quando a gente está na escola, principalmente no ensino médio, a gente acha que vai terminar ali. E não, ali só está começando, né? Ali está começando um novo projeto, está começando um novo tipo de estudo. E eu falo muito isso para os meus alunos. O novo assusta, mas o novo te impulsiona. Então, a gente saber que novamente nós vamos fazer novos estudos, né? Novas atividades. Isso é muito bom. A rotina existe, principalmente na ciência, porque você tem que seguir metodicamente aquela rotina para dar certo o trabalho. Só que todo dia é um novo projeto, é um novo desenvolvimento. Então, vai com medo mesmo. Eu queria agradecer a sua participação no nosso podcast Papo de Ciência, né? E falar que foi muito legal estar conhecendo um pouquinho mais esse lado da pesquisa que acontece aqui no Hemocentro. Eu que agradeço, foi um prazer.
Eu me diverti bastante, estava um pouco ansiosa, mas acredito que a gente passou uma mensagem legal, que a gente precisa olhar, né, que a ciência abrange o todo, né? Não só a rotina que existe dentro do conceito hemoterápico, transfusional, mas a ciência envolve a pesquisa e a clínica, e os dois trabalham juntos, não dá para desvincular. E achei muito legal o trabalho que vocês estão fazendo.